Era 6 de agosto de 1998, quando Valdir Feroldi foi surpreendido por agentes da Polícia Civil, que cumpriam um mandado de prisão expedido pela juíza Cíntia de Los Santos, sob suspeita de homicídio. Fazia apenas 5 dias que toda a sua família havia sido brutalmente assassinada na casa onde viviam, na pacata Curitibanos, cidadezinha do interior de Santa Catarina, a 300 quilômetros distante da capital Florianópolis. O açougueiro estava recebendo acolhimento e apoio na casa de parentes quando foi preso. Mesmo surpreso, talvez até assustado com aquela abordagem, o Valdir recebeu os policiais e os acompanhou sem resistência até a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos e um novo depoimento. Um depoimento diferente do primeiro, prestado no dia do crime. Agora ele não era mais uma testemunha ou vítima daquela tragédia, e sim falaria como um suspeito. O caso era chocante. A imprensa local veiculou deliberadamente a imagem de Valdir como o principal suspeito do crime, que ceifou a vida da sua família a golpes de faca e extrema violência no dia 1º daquele mês. As vítimas foram sua esposa Sandra Aparecida dos Santos Feroldi, de 25 anos, dos filhos Robson e Ricardo Feroldi, de 5 e 2 anos, respectivamente, e da cunhada Daiane Lima dos Santos, de apenas 10 anos. Naquela noite, Valdir dormiu na delegacia, mas no dia 7 de agosto, uma determinação judicial garantiu sua transferência para um presídio em Florianópolis. Antes, porém, de embarcar na viatura da Polícia Civil que o levaria ao cárcere, Valdir olhou nos olhos de um comandante da Polícia Militar que acompanhava todo o trâmite e disse: "Você me conhece há muitos anos. Eu não matei a minha família. Estou sendo preso injustamente. Ajude-me a encontrar quem realizou essa barbaridade." Esse é o caso da chacina da família Feroldi. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso cheio de reviravoltas, um caso extremamente triste e cruel, a chacina da família Feroldi. Essa sugestão de caso veio da ouvinte Larissa G. A Larissa é de Curitibanos, Santa Catarina, onde este caso aconteceu. É uma história que impactou a pequena cidade do interior demasiadamente, mas rompeu as fronteiras do interior, da cidade e até do estado, tendo repercussão nacional e indo parar até no Linha Direta. Eu não vou falar muito mais sobre o caso porque não quero dar spoilers, mas eu quero pedir um favorzão para vocês antes de começar do começo. Se você gosta do trabalho desenvolvido pelo Café com Crime, saiba que ao seguir e ativar as notificações do Café com Crime aí na plataforma de áudio onde você está escutando, você está dando um apoio bem bacana para nós. Deixar a sua avaliação também ajuda muito a Dona Café e a equipe a continuar crescendo e trazendo cada vez mais histórias aqui para vocês. E se você é super fã de verdade, viciado no cafezinho e tem a possibilidade de apoiar o podcast financeiramente, isso é possível através da plataforma apoia.se ou da Orelo. Eu vou deixar os links na descrição desse episódio, então se você quer se tornar um apoiador, é só ir na descrição e clicar no link do apoia.se ou da Orelo para apoiar e poder acessar os benefícios que só os apoiadores têm, como escutar um episódio extra por mês diretamente no Spotify ou acessar o nosso grupo do WhatsApp também. Super obrigada a todos que apoiam. Saibam que vocês fazem esse podcast ser possível. Eu falo isso todo episódio, mas é a mais pura verdade, não é só uma frase bonita não, tá? Vocês fazem isso aqui acontecer. Ok, último aviso para entrar na história daquele jeito. Saiba que esse podcast possui efeitos sonoros e a melhor forma de ouvi-lo é com fones de ouvido. E não se assustem aí com os sons de carros derrapando e etc, que às vezes pegam vocês de surpresa. É só parte da nossa história. Na verdade, do trabalho sensacional do nosso editor, do Luigi Calistrato. E com isso, bora começar do começo?
O sargento Márcio Pedro, conhecido em curitibanos como Sargento Pedrão, trabalhava na área de investigações do Serviço Reservado da Polícia Militar e estava de plantão no dia 1º de agosto de 1998, quando recebeu uma ligação que mudaria sua carreira. Aliás, em 2019, ele lançou um livro com as suas experiências sob o título As Histórias do Sargento Pedrão e detalhou esta chacina em um dos capítulos, que ajudou bastante a nossa pesquisa. O setor em que o sargento trabalhava era popularmente conhecido como P2 e atendeu o chamado sobre uma chacina, 4 assassinatos dentro de uma mesma casa. O policial recebeu a ordem de um superior para que reunisse alguns homens e se deslocasse até o sítio da família Feroldi o quanto antes. Pelo telefone, ele recebeu apenas a informação de que era preciso agilidade, rapidez e sangue frio para que a ocorrência fosse atendida com a excelência que o caso exigia. Mas o sargento Pedrão, ele só teve a real dimensão do que estava acontecendo quando colocou os pés na residência que havia sido palco de uma chacina sangrenta. O cenário era de guerra. Havia sangue por todos os lados, começando pela garagem, onde encontraram o corpo de Sandra Aparecida dos Santos Feroldi, de 25 anos. Ela estava mergulhada no próprio sangue. A sua garganta havia sido totalmente degolada. O assassino havia tirado a sua vida com extrema crueldade, brutalidade e frieza. A cena da garagem já era assustadora por si só, um verdadeiro filme de terror, mas era apenas a primeira tomada do que se revelaria nos outros cômodos daquela residência. Assim que a equipe acessou a casa, encontrou os demais membros da família em situação idêntica à de Sandra. Na sala, caída atrás de um sofá, talvez em uma tentativa inútil de se proteger dos ataques, os policiais encontraram a pequena Daiane Lima dos Santos, de 10 anos, irmã de Sandra. Ela estava ensanguentada e imóvel. Também estava morta. No quarto onde as crianças dormiam, estavam os irmãos Robson e Ricardo dos Santos Feroldi, de 5 e 2 anos respectivamente. Os irmãos estavam igualmente degolados. Os olhinhos ainda abertos. Estavam gélidos e perplexos. Os pequenos não tinham sequer a capacidade de entender o ataque brutal que os estava vitimando. Os peritos não demoraram a chegar e ainda no local do crime conseguiram determinar que os ataques foram causados por uma arma branca por alguém muito habilidoso com lâminas. Os profissionais chegaram a comparar a precisão dos cortes ao trabalho de um cirurgião. O delegado José Luiz Alves afirmou: "Quem fez isso conhecia a casa, a rotina da família e tinha a confiança das pessoas. Foi um ato de frieza e muita rapidez. Nenhuma porta foi forçada, nada foi levado da casa. Não há sinais de briga física, nem móveis ou utensílios quebrados." Com o trabalho da perícia finalizado, o Instituto Médico Legal da cidade de Lages, que fica a 90 quilômetros de Curitibanos, foi acionado para recolher os corpos. Durante a autópsia, os técnicos constataram que apenas a criança de 2 anos mereceu um pouco da piedade do assassino. É que ele foi a única vítima a receber apenas um certeiro golpe de faca na garganta, provavelmente um golpe indolor, ainda no berço onde costumava dormir. Em contrapartida, as outras vítimas haviam encarado um ataque cruel, insano e sem um pingo de compaixão. Sandra, além da degola, foi perfurada mais 4 vezes na região do tórax, não havendo a menor chance de sobreviver àquela investida. Robson, o seu filho mais velho, foi degolado e perfurado profundamente por mais 2 vezes em seu pequeno corpinho. Mas a pequena Daiane, de apenas 10 anos, foi a vítima que mais tempo suportou a crueldade do assassino, tendo sido alvo de 12 golpes de faca. As investigações apontaram que Daiane foi a vítima que mais sofreu com os ataques, já que ela provavelmente presenciou também o assassinato da irmã Sandra e, desesperada, se escondeu atrás do sofá para tentar se livrar do mesmo destino. Imaginem o que essa criança passou até ser descoberta e golpeada também. Ainda naquela noite, os policiais bateram de porta em porta na esperança de que algum vizinho pudesse ter escutado barulhos vindo da casa, visto alguma movimentação estranha pelas ruas ou até mesmo presenciado o fato, mesmo que de longe. Mas foi tudo em vão. Com o tamanho do terreno e a distância entre as casas da vizinhança, a maioria dos vizinhos só souberam do crime ao serem abordados pelos agentes. Ninguém viu ou ouviu nada, sequer um pedido desesperado de socorro. A tragédia abalou a cidade. Aquela era uma situação inimaginável até para o morador mais pessimista do município. Bem, e o pai dessa família, você deve estar pensando? Onde que ele estava?
Vivinho da Silva. Aliás, foi ele quem ligou para a polícia pedindo socorro. E claro que, como em muitas investigações, o marido, o pai, se tornou o principal suspeito. Seu nome era Valdir Feroldi, que também era muito conhecido na cidade com o apelido carinhoso Bugio. E adivinhem só, ele era açougueiro. Segundo conhecidos, ele sabia cortar e assar uma carne como ninguém. Ele era muito querido por familiares, amigos e o pessoal todo de Curitibanos, uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, a 300 quilômetros distante da capital Florianópolis, onde ele morava. Valdir era dono de um pequeno sítio na cidade, onde vivia com a esposa Sandra, mas o terreno também era utilizado como sede do matadouro de animais, de onde vinha o sustento daquela família. Apesar do matadouro, do açougueiro, que pode dar um ar super creepy, para o sítio, o lugar era bastante tranquilo. Na verdade, pelo tamanho do terreno, era um lugar até meio isolado dos olhares da vizinhança, onde os filhos Robson e Ricardo, em companhia da tia Daiane, tinham total liberdade para brincar com os pés descalços e explorar em paz o terreno com total segurança. Pelo menos é o que todos acreditavam, até que aquela fatídica noite aconteceu. Depois de acionar a polícia, Valdir Feroldi, açougueiro de 49 anos, foi levado para a delegacia para prestar depoimento, aqui ainda como familiar das vítimas, como uma testemunha. Segundo seu relato, aquele sábado, dia 1º de agosto de 1998, estava tranquilo e tudo corria muito bem na casa dos Feroldi, até o momento em que aconteceu um pequeno desentendimento entre Valdir e Sandra, que acabou evoluindo para uma discussão acalorada que elevou a temperatura daquele dia frio. Na tentativa de resolver a briga, Valdir decidiu sair de casa para esfriar os ânimos, uma separação curta e temporária que era necessária para ele naquela situação de conflito. Vocês sabem, Tem gente que precisa resolver os impasses na hora em que eles acontecem. Já quer falar tudo, botar tudo pra fora e dormir sem ter nenhum desentendimento. Mas também existe quem precise de espaço para digerir as ofensas proferidas durante uma briga, para que a situação não fique ainda pior do que já estava. E Valdir era do time das pessoas que precisava respirar para não ofender mais ainda. Antes que a noite caísse, ele pegou as chaves de casa e foi esfriar a cabeça no bar e lanchonete Dom Chopinho. Lá se reuniu com os amigos, bebeu sua boa cervejinha e jogou o baralho até às 11 horas da noite. Depois que relaxou, bebeu, se divertiu e já estava calminho, Valdir se despediu dos companheiros de copo e voltou para casa para fazer as pazes com Sandra antes daquele dia se encerrar. Mas, quando colocou os pés na garagem da residência, deu de cara com o corpo da esposa deitado em uma poça com muito sangue. O açougueiro entrou em choque. Não teve forças para entrar na casa e buscar pelos filhos, saber se estavam bem. Ele não teve sequer a reação de acionar a polícia e, de onde estava, recuou, correndo feito louco para a casa da sogra contar o que havia acabado de presenciar. Foi só depois de avisar a sogra é que ele discou 190 em uma mistura de trauma e desespero. Informou o que havia acabado de presenciar. Apesar do fato de Valdir ser açougueiro e proprietário de um matadouro, um cara muito bom com facas, assim como era o assassino até então misterioso, ele tinha uma história sólida o suficiente para a polícia o liberar depois de seu depoimento. O homem, agora viúvo e órfão de filhos, foi cuidar das partes burocráticas da morte, como o enterro. Sandra, os filhos Robson e Ricardo e sua irmã caçula Daiane foram sepultados na presença de Valdir no cemitério municipal São Francisco de Assis, sobre protestos, gritos de revolta e muitas perguntas sem resposta. Quem seria o responsável ou responsáveis pelos homicídios? No início das investigações, bem no comecinho mesmo, antes mesmo de sair qualquer laudo, suspeitava-se de que Sandra seria a autora dos crimes e que em seguida teria se suicidado. Esse fato era baseado na briga, que eles tiveram no sábado de tarde. Ela teria discutido com o marido, o fato pode ter levado ela a uma alteração, uma raiva descomedida. Mas essa hipótese foi descartada após a análise técnica junto ao corpo de Sandra. Era tecnicamente impossível ela ter cometido suicídio com as diversas facadas que tinha no tórax, além do corte no próprio pescoço. Vale pontuar que, a essa altura, Valdir era de fato o primeiro suspeito
suspeito real. Mas enquanto uma parte dos moradores já o condenavam pelos boatos e pelas notícias que surgiram, havia uma parcela da população que se recusava a acreditar que aquele sujeito bonachão, o bugio, o cara boa praça, seria capaz de acabar com a vida da própria família de forma tão brutal. Como era o caso dos parentes de Valdir, que ao serem procurados por jornalistas, protegiam o tio bugio. Não deixavam ele falar com a reportagem, dizendo que ele precisava descansar porque ainda estava muito abalado pela morte da família e, claro, revoltado por ser um dos suspeitos do crime. Uma sobrinha de Valdir, a Thaís Leite, afirmou: "É óbvio que ele não fez isso. Como se sentiria um pai que perde os filhos e ainda é acusado?" Para responder ao mistério da chacina, a Polícia Civil entrou no caso tendo o delegado José Luiz Alves encabeçando as investigações. Por pedido do próprio delegado, a Polícia Militar também apurou o caso. E, incrivelmente, a investigação foi feita de forma harmoniosa pelas duas instituições. Eu não me lembro de outra situação em que as duas polícias, militar e civil, trabalharam tão bem juntas como nesse caso da família Feroldi. Eu sei que aqui no podcast a gente trata de diversos casos onde há falhas horrendas da polícia, mas esse caso só prova que é possível sim ter uma investigação bem feita, muito harmoniosa e que realmente você sente que esses policiais estavam com sede de justiça, de realmente conseguir solucionar o caso de uma forma bastante eficiente. Então assim, né, tem episódio que a gente critica, mas nesse aqui eles estão de parabéns, é legal a gente dar também, falar de coisa boa, né, e nesse caso a investigação realmente foi muito bem feita. Bom, o trabalho teve início na noite de sábado, dia 1º de agosto, e prosseguiu por todo o domingo com os peritos da polícia técnica iniciando um levantamento no local do crime. Eles estavam otimistas. Assim que a investigação começou, o delegado esperava solucionar os assassinatos em apenas 24 horas. Mas, diante das circunstâncias e dificuldades encontradas já nesse período, o delegado estendeu a previsão por uma semana. Além de pedir ajuda para a inteligência da Polícia Militar, o delegado José Luiz recorreu também ao Dr. Marlos Malinverni, um delegado regional de Lages, e solicitou a ele uma equipe de investigadores do Departamento de Investigações Criminais de Florianópolis. O pedido do delegado foi atendido com o envio do delegado Renato Rendes e parte de sua equipe de investigação para trabalharem ali em conjunto no caso da chacina da família Feroldi. E se o delegado José Luiz Alves estava agindo, andando com a investigação, pedindo ajuda de outras instituições e parceiros para desvendar a chacina, bem, o Valdir também não ficou parado. Poucos dias após o sepultamento da esposa, cunhada e filhos, Valdir começou a agir. Ele visitou 2 casais vizinhos dele, Adão Luiz Cordeiro Leão e Cleomilda de Souza Leão, e Avanil Padilha da Silva e Neuza Pereira Fernandes. Ele queria combinar com eles o que deveria ser dito na delegacia. Como assim? Bem, o Valdir tinha um suspeito. O seu nome era Rodrigo Cristiano Tibes, ou, como aparece em alguns lugares do processo, Rodrigo Cristiano dos Santos. Era um rapaz de 19 anos conhecido pela alcunha de Vermelho. Rodrigo era um ex-funcionário do matadouro de Valdir, que havia sido demitido poucos dias antes do crime. Ele parecia o suspeito perfeito. Além de ter motivação, também tinha habilidade com facas. Além do fato de que já era sabido naquele momento que o responsável pelas mortes era um conhecido da família, pois não havia sinais de arrombamento e aparentemente nada foi levado da casa. Tudo indicava que o assassino foi recebido por Sandra, que ela abriu a porta por livre e espontânea vontade e que foi surpreendida pelo ataque sem que houvesse a menor chance de defesa. E nesse checklist de coisas suspeitas, o Rodrigo realmente parecia ser o suspeito perfeito. Ele era conhecido da família. Ele trabalhava com Valdir no mesmo terreno onde toda a família vivia. O Valdir também alegava que conhecia a capacidade do ex-funcionário com facas. O seu talento com as lâminas era um dos motivos que levou à sua contratação. Para Valdir, o crime estava desvendado, mas a sua convicção na culpa de Rodrigo não servia de nada. De que vale convicção sem provas, não é mesmo? É inocente até que se prove o contrário. Ele precisava reunir testemunhas que pudessem corroborar com a versão que ele havia criado, e para isso optou por métodos bem questionáveis.
Ele procurou conhecidos que nutriam certa consideração pela sua família ou que estavam visivelmente abalados com as mortes, como os casais vizinhos que eu mencionei acima, e pediu que procurassem a polícia para dizer que viram Rodrigo perto de sua casa na noite do crime. Se ele estava tentando achar justiça pela família, bem, só fez ele parecer mais errado e culpado pela chacina da sua própria família. Sua sede de justiça, pela sua esposa, pelos seus filhos, estava mais parecendo como uma desesperada tentativa de tirar o seu da reta. Afinal, até o momento, ele mesmo, Valdir Feroldi, era o único suspeito. Eu não sei se essas pessoas, aqueles vizinhos, eram muito humildes ou se o velho conhecido bugio era muito convincente, mas eles acabaram aceitando mentir para ajudar o vizinho. Eles não sustentaram por muito tempo essa mentira, até porque os investigadores são safos. Eles pegam as mentiras e contradições no ar. Fica difícil manter uma história fantasiosa por muito tempo. Adão Luiz e a esposa Cleomilda foram os primeiros a depor. Eles disseram que no dia do crime estavam caminhando em direção ao supermercado Centauro, muito famoso na cidade, e que encontraram com Rodrigo na Avenida Leoberto Leal por volta das 8 da noite. Ele estaria acompanhado de sua companheira, que era menor de idade, a gente pode chamar ela de Amanda aqui, e também da sua cunhada Carla Maria Vaz. A história era simples, mas até poderia convencer. Mas em uma situação de pressão e com os policiais exigindo que a repetissem mais de uma vez, o nervosismo não permitiu seguir com o conto. Eles acabaram admitindo que mentiram a pedido de Valdir. Avanil Padilha da Silva e Neuza Pereira Fernandes, o outro casal que foi abordado por Valdir, também atenderam ao seu pedido e mentiram em depoimento. O Avanil disse que, nesse caso, o bugio havia conversado com a sua esposa e que esta, por ter muito apreço por Sandra e pelas crianças, e pelo fato da casa onde viviam ter sido concedida ao casal pelo Valdir, ela foi convencida pelo açougueiro a mentir. O casal disse que na noite de sábado estavam na janela quando viram Vermelho, o Rodrigo, passar ao lado da namorada, da companheira, a Amanda, e da Carla, da cunhada, pela rua, em direção ao sítio de Valdir. Foi só isso que eles disseram. Só que o homem, o Avanil, ele não conseguiu disfarçar. Ele estava tremendo muito, extremamente nervoso e logo abriu o bico e falou em depoimento. Acho que eu dancei, não é? E realmente, ele havia dançado. Os policiais já tinham sacado a mentira e logo foram direcionados novamente a Valdir como sendo fonte daquela mentira. Se o bugio estava convicto de que Rodrigo, o Vermelho, havia assassinado a sua família, do outro lado a polícia tinha a mesma convicção a seu respeito. Por qual motivo ele estaria aliciando as testemunhas se fosse inocente? Este fato, somado à sua habilidade com a faca e o fato de que as portas da casa não foram arrombadas, deram aos investigadores munição suficiente para que pedissem à justiça a prisão preventiva de Valdir Feroldi, viúvo, órfão de filhos e agora suspeito número 1 da chacina de sua família. É tenso. Por isso, vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e falar de coisa boa. No meio de tanto crime mal explicado, uma coisa a gente gosta: solução prática. Tipo o The Perfect Top da Insider, que já vem com o sutiã embutido. Sim, um top com sutiã embutido. É como achar a peça-chave do caso logo na primeira pista. Você veste, ele sustenta, valoriza e pronto, nada marca, nada aperta e você segue livre para investigar o que quiser. Vai que nesse conforto todo você não acha solução para os casos mal resolvidos da sua vida. O tecido do The Perfect Top tem tecnologia anti-suor, anti-odor e desamassa no corpo, praticamente um álibi perfeito para o look do dia. E tem mais reviravolta nesse caso, o cupom Café com Crime. Para você garantir o seu The Perfect Top com até 15% de desconto, use o cupom Café com Crime lá no site da Insider. Um caso que termina do jeitinho que a gente gosta, com você na vantagem, e o único julgamento vai ser do seu look, perfeito e confortável. Caso encerrado, corre no site da Insider, o link está na descrição desse episódio. E com isso, posso voltar para o crime.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. Era 6 de agosto de 1998, quando Valdir Feroldi foi surpreendido por agentes da Polícia Civil, que cumpriam um mandado de prisão expedido pela juíza Cíntia de Los Santos, sob suspeita de homicídio. Fazia apenas 5 dias que toda a sua família havia sido brutalmente assassinada na casa onde viviam, na pacata Curitibanos. O açougueiro estava recebendo acolhimento e apoio na casa de parentes no momento em que foi preso. Valdir recebeu os policiais e os acompanhou sem resistência até a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos e um novo depoimento. Desta vez, ele falaria como um suspeito. Naquela noite, Valdir dormiu na delegacia, mas no dia 7 de agosto, uma determinação judicial garantiu sua transferência para um presídio em Florianópolis e, posteriormente, para a cidade de Caçador. Antes, porém, de embarcar na viatura da Polícia Civil que o levaria ao cárcere, Valdir olhou nos olhos de um comandante da Polícia Militar que acompanhava todo o trâmite e disse: "Você me conhece há muitos anos. Eu não matei a minha família. Estou sendo preso injustamente. Ajude-me a encontrar quem realizou essa barbaridade." Quando ele pediu ajuda para desvendar o crime ao comandante da Polícia Militar, recebeu como resposta: "Faremos o possível e o impossível para desvendar essa chacina. Fique tranquilo que vamos nos empenhar ao máximo para descobrirmos o autor ou os autores desse bárbaro crime." Valdir assentiu com a cabeça, foi colocado na viatura que o levaria à capital e seguiu o seu caminho. Mas o seu pedido permaneceu martelando na cabeça do comandante. E se Valdir fosse realmente inocente? Apesar do pedido de Valdir parecer sincero, até aquele momento, ele parecia mais culpado do que inocente. Além de pedir para testemunhas mentirem para a polícia, o que também colocou uma pulga atrás da orelha da equipe de investigação foi o comportamento de Valdir na cena do crime e na delegacia. Em primeiro lugar, chamou muito a atenção o fato de Bugio, após encontrar a esposa morta na garagem, não ter entrado na casa para saber se as crianças estavam em segurança ou se também eram vítimas como a mãe. De acordo com a sua versão, ele viu Sandra e correu para a casa da sogra. Ele só foi ligar para a polícia depois disso. Bem estranho, né? Em segundo lugar, durante o depoimento que deu na delegacia ainda no dia do crime, Valdir não demonstrou abalo emocional com a perda. Era como se ele não se importasse. Ele poderia estar em estado de choque? Poderia. Mas a polícia fez outra leitura. Para os agentes, ele era um homem frio e calculista e precisava ser monitorado de perto. Fora tudo isso, tem aquele fato que citamos no início desse episódio. Houve uma discussão entre o casal antes de Valdir pegar suas coisas e ir beber no boteco. Ele não omitiu esse fato, pelo contrário, ele disse tudo para a polícia. Era mais um elemento que dava ainda mais credibilidade para a versão da polícia de que Valdir era o culpado. Ele tinha motivação, brigou com a esposa. Eu confesso que eu não posso colocar em xeque o trabalho da polícia. Só o fato do açougueiro manipular as testemunhas é por si só muito suspeito. Existiam elementos que levavam à suspeita de que Valdir poderia ser o criminoso, e por isso mesmo era preciso investigar mais a fundo. E eu repito, era preciso investigar mais a fundo, e não já sair o condenando como fizeram os jornais da época. A atitude da juíza Cíntia de Los Santos foi correta. Ao receber o pedido da prisão preventiva de Valdir e ver a
as justificativas listadas no documento, foi convencida de que sim, uma prisão provisória cairia bem para continuar investigando o caso. A prisão de Valdir revoltou muitos que o consideravam inocente. Ah, mas a polícia errou. Olha que absurdo, colocaram um inocente atrás das grades. Mas vale aqui entender o que é a prisão preventiva. Ela não é uma condenação, nem mesmo uma prisão permanente. Ela é uma medida cautelar, ou seja, uma medida tomada por precaução para garantir que o processo criminal, a investigação, não seja prejudicado ou que o acusado não coloque em risco a sociedade. É um tipo de prisão provisória que só pode ser aplicada se houver motivos sérios que justifiquem a necessidade de manter aquele suspeito preso. No caso de Valdir, ele estava atrapalhando a investigação. Era obstrução da justiça. Ele estava fazendo pessoas mentirem para a polícia, desviando a narrativa real do caso. Então ele foi preso provisoriamente para não obstruir mais ainda o trabalho da polícia nas investigações. Enquanto isso, a investigação continuaria para determinar se ele realmente era culpado pela chacina ou se existiam outros suspeitos que poderiam ocupar esse lugar, como o próprio Rodrigo, que o Valdir tanto culpava desde o início. No dia 11 de agosto, a equipe do P2 da Polícia Militar de Curitibanos se reuniu a portas fechadas na sede do quartel para deliberar sobre todos os fatos, hipóteses, pistas e suspeitas acerca do caso. 10 dias haviam se passado e, com exceção do Valdir, não havia nenhum outro suspeito. A real é que, se Valdir fosse inocente, eles estavam na estaca zero. Foi decidido então que a equipe deveria voltar ao local do crime, o sítio da família Feroldi, para buscar qualquer pista que pudesse ter passado ali despercebido pelos olhos dos peritos num primeiro momento. A ordem era fazer uma varredura na casa e no terreno, um verdadeiro pente fino na propriedade. Ao olharem com mais atenção, os policiais militares encontraram um aparelho de som que havia sido retirado da casa. Epa, isso era grande, é apenas um detalhe, mas num primeiro momento acreditavam que nada havia sido roubado. Então, com esse aparelho de som sumido, a coisa já mudava. Seria um latrocínio? O lance ficou ainda mais interessante quando a polícia encontrou o rádio que faltava na casa escondido em um taquaral, um bambuzal lá nos fundos do sítio. Talvez o criminoso não conseguiu carregar o rádio no dia do crime e tivesse a intenção de voltar para buscar o aparelho quando a poeira baixasse. Junto com o aparelho de som, também encontraram uma touca branca com listras vermelhas. O modelo lembrava muito o do time gaúcho Esporte Clube Internacional, mas não havia nenhum escudo ali do time. A localização do som e da touca foram imediatamente comunicadas ao delegado José Luiz, que destacou uma equipe ao sítio para recolher as evidências e fotografar os objetos e o local onde haviam sido encontrados. Naquela mesma semana, a Central de Operações da Polícia Militar, o Copom, passou a receber ligações com denúncias sobre o crime. Em uma delas, um homem que preferiu manter o anonimato disse que sabia quem era o verdadeiro assassino, desligando o telefone antes que pudesse revelar a identidade do suposto criminoso. Através do identificador de chamadas, a polícia conseguiu rastrear que a ligação havia sido realizada de um orelhão e a equipe do sargento Pedrão foi notificada imediatamente. Eles estavam em patrulhamento pelo centro da cidade em um Fiat Uno descaracterizado e decidiram correr até o local do orelhão, próximo a uma garagem de ônibus da empresa Caramuru, na esperança ali de localizarem o autor da chamada. Mas acidentes aconteceram e não conseguiram chegar a tempo. É que o dia estava chuvoso e a adrenalina nas alturas, uma mistura ali que não deu muito certo. Quando a equipe estava a caminho do endereço, um caminhão cortou a preferencial e o carro policial bateu em cheio na roda traseira do veículo. O impacto foi violento. O carro rodou pela pista e só parou na entrada de um posto de gasolina. O uninho ficou destruído. Resultado? Ferimentos que exigiam atendimento médico e a impossibilidade de ir pessoalmente ao local da ligação para localizar o seu autor e, quem sabe, descobrir a identidade do assassino da família Feroldi.
O sargento Pedrão ficou frustrado e solicitou apoio a outra viatura. A sorte estava do lado da polícia. E também, claro, vale o crédito pelo trabalho super ágil e rápido de todos os envolvidos que atenderam os chamados. Essa nova viatura conseguiu localizar o homem que fez a ligação anônima, dizendo saber quem era o assassino. Infelizmente, a polícia logo constatou que o rapaz estava bêbado e não dizia nada com nada. A ligação era um trote. O rapaz foi detido e conduzido à delegacia por falsa comunicação de crime, que também é crime, mas ele foi liberado rapidamente. Poucos dias depois, o Cupom recebeu uma ligação de outro orelhão, com a mesma mensagem. A voz do outro lado da linha era feminina, mas a informação era a mesma da primeira ligação. Eu sei quem matou a família Feroldi. Eu sei quem são os autores da chacina. Assim como na primeira ligação, o rastreador de chamadas apontou o endereço exato da origem do contato, a rodoviária do município de Brunópolis, localizada a 30 quilômetros de Curitibanos. O sargento Pedrão, já recuperado, um cabo, o comandante e um motorista foram correndo para a cidade vizinha na esperança de localizar a autora da ligação. Mas o carro que estavam usando os deixou na mão e eles foram obrigados a parar no acostamento para aguardar um resgate. Se Pedrão tinha azar com carros nos momentos que mais precisava, ele também tinha sorte quando o assunto era achar ajuda. Eles tiveram a sorte de encontrar uma viatura da Polícia Civil que parou para prestar socorro e levou o comandante e o cabo de volta para a cidade. Da viatura, o comandante da Polícia Militar telefonou para a central de Brunópolis para informar que uma senhora havia ligado do orelhão da rodoviária para fazer uma denúncia e em pouco tempo ele conseguiu levantar que a autora da ligação embarcou em um ônibus da empresa Reunidas com destino a Curitibanos. Por conta dos atrasos com a quebra da viatura, quando os agentes da Polícia Militar finalmente chegaram à rodoviária da cidade, foram informados de que o ônibus que procuravam já havia chegado e desembarcado todos os passageiros. Eles desanimaram, mas não desistiram. Sargento Pedrão e um companheiro decidiram ir até a garagem da empresa de ônibus para interrogar o motorista responsável pelo trajeto. Eles queriam saber quem eram as mulheres daquele ônibus e se notou alguém nervoso ali entrando, depois de ter feito aquela ligação. E a sorte estava de novo ao lado do sargento Pedrão, pois eles descobriram que apenas uma mulher embarcou naquela viagem. Tratava-se de uma mulher de idade já avançada, evangélica, que morava na rua Florianópolis, atrás de uma rádio no bairro São Luís. Com uma informação valiosa como essa nas mãos, os policiais foram imediatamente até a residência daquela senhora. Eles chamaram no portão e, por sorte, ela estava em casa e eles foram atendidos. Mas, ao ser indagada, ela negou ser a autora daquela denúncia. O sargento Pedrão sacou então as fotos da touca vermelha e branco encontrada com o aparelho de som nos fundos da casa da família Feroldi e perguntou se a senhora reconhecia aquela touca. Ao ver aquela imagem, a mulher perdeu até a cor, ficou pálida. Estava óbvio que ela reconhecia aquela touca. Entretanto, ela manteve sua postura e negou saber de qualquer detalhe sobre os assassinatos. Sem saída, a polícia foi embora, mas prosseguiu com as investigações. Poucos dias depois, conseguiram uma informação que mudaria totalmente o rumo da história. Sargento Pedrão e a equipe de inteligência da Polícia Militar descobriram que as duas netas daquela senhora e o companheiro de uma delas trabalharam na casa de Valdir Feroldi. Não podia ser apenas uma coincidência. Eles estavam a apenas uma confissão de distância de descobrir o nome de quem havia invadido a casa da família Feroldi naquele sábado de agosto. Apenas uma informação de distância, um nome de talvez provar que havia um homem inocente atrás das grades. As duas netas daquela senhora eram moças que prestavam serviço na casa da família Feroldi, auxiliando Sandra nos cuidados da casa. Os nomes delas eu já falei por aqui, vocês vão lembrar. Uma se chamava Carla Maria Vaz e a outra era uma menor de idade que não teve o nome revelado, mas a gente vai chamar ela de Amanda. O companheiro de Amanda, que também trabalhava com os Feroldi no abatedouro, era ninguém mais, ninguém menos que Rodrigo Cristiano, o funcionário que Valdir desconfiou desde o início. O
trio morava junto em uma mesma casa simples de madeira no bairro de Santo Antônio. A polícia militar entregou as informações que levantou para a equipe do delegado José Luiz Alves, que prontamente foi até a casinha de madeira onde morava Rodrigo, a companheira e a cunhada, e os 3 suspeitos foram conduzidos até a delegacia para serem interrogados. Rodrigo, Carla e Amanda foram questionados e negaram qualquer participação no crime. Sem provas, o delegado foi obrigado a liberá-los. Afinal, eles não tinham muita coisa, apenas essa coincidência de uma mulher que nem quis confirmar nada estar relacionada aos ex-funcionários da casa da família Feroldi, né? Voltaram à estaca zero. Pouco tempo depois da liberação do trio, mais uma ligação caiu no Copom. Era ela, a mesma senhora que fez a ligação da cidade de Brunópolis. Desta vez, ela estava ligando do bairro São José, em Curitibanos, onde morava. Ela dizia saber quem eram os autores da chacina, mas não queria falar seus nomes. O atendente daquela ligação foi muito sagaz, muito esperto, e resolveu enrolar aquela mulher para segurá-la na linha. Ele então acionou a viatura mais próxima para que pudesse ir ao local onde ela estava fazendo a ligação. O plano era pegar a senhora ainda no telefone, e aí não teria como ela negar que ela mesma estava ligando sabendo quem eram os criminosos. Não daria mais para ela negar informações à polícia. E foi o que aconteceu. Enquanto conversava com a senhora, o agente abriu um chamado, enviando uma equipe do P2 para o local indicado pelo identificador de chamadas. E assim, a equipe do P2 surpreendeu a querida conversando com o atendente da central. A idosa estava abalada e a equipe teve a sensibilidade de não pressioná-la. Ao invés disso, decidiram ouvi-la, sem muitos questionamentos, e ela acabou dizendo que não aguentava mais esconder o que sabia. Aquela senhora tão frágil não dormia, não comia e não sabia o que era ter paz desde que soube que suas netas, Carla e Amanda, e o companheiro desta última, Rodrigo, eram os verdadeiros assassinos de Sandra, Daiane, Robson e Ricardo, e que podia garantir que aquela touca, encontrada no local do crime pela polícia, pertencia a uma de suas netas. Em um misto de profunda dor pelo envolvimento das netas e alívio por não mais ser obrigada a guardar um segredo tão sombrio, a idosa abaixou a cabeça e chorou. Em seguida, ela foi conduzida para a delegacia de Curitibanos pela PM e foi apresentada ao delegado José Luiz para prestar um depoimento oficial. Ela não mudou nenhuma vírgula sequer sobre o que havia revelado antes, mas acrescentou uma informação incrivelmente valiosa: o motivo dos assassinatos. A senhora afirmou que suas netas Carla e a menor de idade, que estamos chamando de Amanda, trabalhavam como domésticas na casa dos Feroldi e se aproveitavam da confiança que Sandra tinha nelas para furtar a residência. Elas começaram levando coisas pequenas, sem autorização, claro, coisas simples como calcinhas, sutiãs e roupas da patroa. A princípio, Sandra não notou o desaparecimento de seus pertences, o que levou a dupla de irmãs a ganhar confiança e começar a furtar cada vez mais objetos pessoais da patroa. E isso acabou acendendo um alerta, né? A Sandra, apesar de sentir falta, das suas coisas, das suas calçolas, ela não culpou ou demitiu as irmãs logo de cara. Ela esperou, talvez fez vista grossa para aquelas duas moças que necessitavam tanto daquele trabalho. Mas a gota d'água foi quando Carla e a irmã começaram a furtar pequenos valores em dinheiro. R$5 aqui, R$10 ali, 25 acolá. Aí, Sandra não pôde mais fingir que não via e colocou as duas no olho da rua. Quando Rodrigo foi informado da dispensa de sua companheira e cunhada, ele tomou as dores e foi pedir satisfação com Valdir. Rodrigo ficou bem ofendido com a demissão de Amanda, mas o proprietário do abatedouro reforçou a posição da esposa e, além de defender Sandra diante das ofensas do seu funcionário, Valdir também demitiu aquele habilidoso e talentoso açougueiro. Valdir era um homem correto. Ele queria resolver a situação naquele momento e decidiu que pagaria o salário integral de Rodrigo daquele mês, naquele instante. Mas ele não tinha o valor integral em casa e ficou devendo cerca de R$15 ao seu agora ex-ajudante. O Valdir pediu que Rodrigo voltasse para cobrá-lo em outro dia.
Segundo aquela senhora, a avó das meninas, a dívida de R$15 teria sido o motivo que levou Rodrigo e suas netas a cometer a chacina. Sim, gente, o preço de um lanche foi motivo de uma chacina. O estopim dessa tragédia foi algo que para Valdir era pequeno demais para dar um problema. R$15 que ele pagaria depois. Não é nem que ele ficou devendo, ele falou que pagaria, era só vir depois que ele teria o dinheiro. Uma pequena faísca que se tornou uma explosão de ira e sangue. 33 dias depois do crime, com o depoimento precioso e necessário daquela senhora atribulada, a polícia reuniu elementos suficientes para solicitar um mandado de prisão contra os 3 verdadeiros assassinos. E assim, praticamente um mês depois do crime, no dia 3 de setembro de 1998, viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil foram até a residência dos 3 acusados para cumprir os mandados contra eles. Rodrigo, Carla e a menor de idade foram conduzidos até a delegacia em viaturas separadas. O isolamento era necessário para que eles não pudessem combinar uma versão dos fatos entre eles ou criar álibis. Além do trio de criminosos, a idosa também ficou retida na delegacia até que tudo fosse esclarecido. Nenhum amigo ou parente teve o direito de acessá-la. Com a prisão deles, Valdir finalmente ganhou a liberdade através de um alvará de soltura emitido pelo Fórum da Comarca de Curitibanos, deixando o presídio de Caçador pela porta da frente com a cabeça erguida. A notícia da prisão dos novos suspeitos se espalhou rapidamente pelo município e as vias de acesso à delegacia de Curitibanos, onde eles estavam mantidos, precisaram ser trancadas para que a população em fúria não tivesse acesso ao prédio da delegacia de polícia. A segurança dos suspeitos era prioridade naquele momento. Os suspeitos foram ouvidos individualmente e negaram a autoria dos assassinatos, mas as mulheres não seguraram a onda por muito tempo. É que quando os policiais leram o depoimento dolorido da avó delas, elas confessaram o envolvimento, e a menor, inclusive, contou onde o trio havia escondido as roupas que vestiam e as facas utilizadas nos assassinatos da família Feroldi. Mesmo com a confissão das jovens, Rodrigo Cristiano continuava negando sua participação. O seu depoimento foi o mais demorado, mas os policiais estavam com tempo e boa vontade. Eles sabiam que o caso estava solucionado e que bastava um pouco de paciência até que o suspeito abrisse o jogo. Para deixá-lo seguro, os agentes chamaram 2 juízes e 2 promotores de justiça da cidade para que pudessem acompanhar o depoimento de Rodrigo. Até que por volta das 3 da manhã do dia 4 de setembro, ele abriu o jogo. Vermelho confessou a participação e deu os detalhes sórdidos da trama que montou ao lado de suas cúmplices. Em sua confissão, Rodrigo contou que ele, sua companheira e a cunhada estavam passando por uma situação difícil. Desempregados, precisavam de dinheiro e não poupariam esforços para conseguir um trocado qualquer. Naquela noite de 1º de agosto, a intenção inicial do trio era assaltar um supermercado da região, localizado na entrada para o bairro São José, bem pertinho da casa de Valdir e de Sandra. Os 3 foram até o comércio armados com facas e com a intenção de render os 3 funcionários que estavam trabalhando naquele dia. Queriam roubar o que conseguissem dos caixas antes de voltarem para casa. O problema é que quando eles estavam próximos do supermercado, notaram a presença de uma 4ª pessoa no local e se deram conta de que seria impossível render os 4 sem portar uma arma de fogo. Munidos apenas com facas e em desvantagem numérica, abandonaram a ideia do assalto. Ainda em busca de dinheiro e com bastante raiva por conta das demissões sofridas dias antes, Rodrigo propôs aos cúmplices ir até a casa de Valdir para cobrar aqueles R$15 que ele estava devendo. E quem sabe não conseguiriam ali arrancar mais dinheiro do dono do abatedouro. De acordo com Rodrigo, Carla deu a ideia de assaltarem a casa da família, o que foi prontamente aceito por Vermelho e pela menor. Eles então foram ao sítio e entraram na propriedade. Carla e a irmã teriam se escondido atrás de uma caminhonete, enquanto Rodrigo foi até a porta da casa para chamar por Valdir. Quem apareceu para abrir a porta foi Daiane, a irmã de Sandra, de 10 anos. Rodrigo perguntou pelo búgio e foi informado pela criança que ele não estava em casa. Segundo o assassino, apesar da intenção de render a criança e acessar a residência para cometer o roubo, ele não teve coragem.
alguma coisa nele não conseguiu atacar aquela criança naquele momento e ele recuou, sem colocar o plano em prática. Ele agradeceu a menina e voltou para o local onde suas cúmplices o aguardavam. Porém, o trio não queria sair dali de mãos vazias, então bolaram um novo plano. Poucos minutos se passaram quando foi a vez de Carla bater na porta da casa. Dessa vez, ela foi atendida por Sandra, que estranhou a sua presença. Porém, Sandra não teve tempo de fazer mais nada e, ainda confusa com sua ex-funcionária na porta de casa, foi surpreendida com puxões de cabelo e 2 facadas no corpo. Os golpes de Carla a derrubaram prontamente e ela ficou caída na garagem, enquanto o trio, agora com acesso irrestrito à casa dos ex-patrões, invadiram a sua residência. Rodrigo entrou pela porta sabendo que Daiane estava no imóvel e, movido por ganância, ou talvez pela necessidade de se mostrar superior, afinal ele pode ter tido a sensação de que foi frouxo ao não conseguir encarar uma criança, enquanto Carla se provou mais brutal, assassinando Sandra sem dó nem piedade. Então ele passou a procurar Daiane por todos os cômodos, a caçando. Ele finalmente a encontrou escondida atrás do sofá e dessa vez não poupou a vida da criança. Rodrigo a agarrou e a esfaqueou 1 dúzia de vezes. Depois cortou o seu pescoço e a deixou sangrando até a morte. Com a barra limpa, Carla e Rodrigo se dirigiram ao quarto das crianças, pois sabiam que eles estariam dormindo àquela hora. Lá encontraram os 2 irmãos assustados. Foi Carla a responsável por esfaquear o pequeno Robson, de apenas 5 anos, mas foi Rodrigo quem o degolou. Quando a dupla voltou a sua atenção para Ricardo, o caçula de 2 anos, o encontraram nos braços de Amanda, que ali, sendo a mais nova, ela era a mais responsável, a mais sensível, que tentou, em vão, acordar a irmã e o companheiro daquela fúria descontrolada e sanguinária. Amanda, com os olhos marejados, pediu para que o namorado e a irmã não matassem aquele bebê, mas ela não foi ouvida. Durante o seu depoimento, Rodrigo disse que não deu ouvidos à namorada por estar possuído de muita ira e desferiu uma facada certeira no pescoço do menino, que foi colocado de volta no berço, onde também permaneceu sangrando até a morte. Da cozinha, Carla gritou para que pudessem levar qualquer objeto de valor da casa. Foi nesse momento que decidiram retirar o aparelho de som da sala. E eu me pergunto, né? Depois de tirar a vida de 4 pessoas brutalmente, eles só roubam um rádio? Era esse o valor daquelas vidas? É muito surreal. Você percebe claramente que foi um ato completamente impensado, desorganizado. E como Rodrigo mesmo disse, abastecido apenas de ódio, ira e ressentimento. Não foi um simples roubo, foi uma vingança. O trio provavelmente culpava a família Feroldi pela sua situação de desemprego e desamparo financeiro, se esquecendo que estavam naquela situação justamente por roubar a família que havia os acolhido como funcionários dentro de sua própria casa. Eu não sei qual era o tamanho desse rádio, desse aparelho de som, ou qual era o seu valor, mas me parece que era algo grande e pesado, já que os 3 tiveram dificuldade para carregá-lo para fora da casa. Talvez não conseguiram levar aquele aparelho não pelo seu peso e pelo seu tamanho, mas pela adrenalina do momento, né? Uma descoordenação pelo seu estado emocional. Fato é que decidiram esconder o som no bambuzal que ficava nos fundos da casa, com a intenção de retornar para buscá-lo posteriormente. O trio também levou uma espingarda calibre 22 e contaram em depoimento que só não a utilizaram para matar Valdir Feroldi porque não encontraram os cartuchos. A intenção inicial era aguardar a chegada de Valdir na casa para ceifar a sua vida também, mas acharam que ele encontrar os cadáveres da família e ser obrigado a conviver com aquela realidade pelo resto da vida era castigo suficiente para o açougueiro. Quando estavam indo embora, olharam para Sandra caída no chão da garagem e perceberam que ela ainda respirava. Rodrigo então voltou e também a degolou, garantindo que não houvesse nenhuma chance de sobrevivência. Com as confissões e a conclusão do inquérito, no dia 1º de outubro de 1998, o trio foi indiciado pela prática de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Carla Maria Vaz e a menor de idade foram conduzidas para Florianópolis. A mais velha ficou presa no presídio feminino para aguardar o julgamento e a mais nova cumpriu sua pena no Centro de Internação Provisória para Menores Infratores da Lei, na capital. Já Rodrigo Cristiano foi enviado para o presídio de Caçador, o mesmo onde Valdir foi detido, e lá ele permaneceu preso até o julgamento. Mas o homem desapareceu
antes de cumprir sua pena. Com exceção da menor de idade que foi condenada a cumprir uma medida socioeducativa, Rodrigo e Carla foram a julgamento pelos assassinatos em 19 de junho de 2001. Ambos foram condenados a uma pena de 120 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de uma multa no valor equivalente a 120 salários mínimos. A defesa recorreu da decisão, mas antes mesmo que o juiz pudesse apreciar o pedido, Rodrigo conseguiu fugir da penitenciária, sob circunstâncias que jamais foram esclarecidas. Mesmo assim, em março de 2002, o recurso da defesa foi deferido. Os desembargadores Genósio Nolli e Solon Dessa Neves decidiram alterar a maneira como as penas foram inicialmente calculadas, afastando a ideia de concurso material e aplicando o concurso formal. O que isso significa? Vamos lá, juridiquês. Eu também aprendo juridiquês com vocês, gente. Mas o que aconteceu foi que, ao invés de somar as penas por cada crime separadamente, ou seja, por cada assassinato, 4 homicídios, eles resolveram considerar que os assassinatos faziam parte de um mesmo contexto, né? Foi uma chacina, e que as penas precisavam ser ajustadas de acordo com esse contexto. Dessa forma, a pena inicial foi fixada em 24 anos, sendo reduzida em 1 ano pelo fato do réu ter confessado a participação espontaneamente, ou seja, 23 anos. Depois, a pena foi aumentada para 30 anos com base na lei dos crimes hediondos e sofreu outro aumento pela regra de crimes cometidos em continuidade. Foram 4 crimes ao mesmo tempo, então finalmente chegaram ao número de 45 anos de prisão em regime fechado. Ou seja, Rodrigo e Carla pegaram a pena máxima brasileira, que na época significava 30 anos de prisão, independentemente da condenação em si ser maior. Contudo, entretanto, porém, somente Carla cumpriu essa pena, né? Rodrigo Cristiano nunca mais foi visto em Curitibanos, apesar de até a Interpol, a Polícia Internacional, ter sido acionada para recapturá-lo. O caso da família Feroldi também foi divulgado no Linha Direta em novembro de 2001, onde a foto de Rodrigo foi exibida com os dizeres "foragido". Mas nem isso ajudou a polícia a colocar Rodrigo novamente atrás das grades. Eu fiquei assim maluca para tentar encontrar um desfecho para tudo isso. O que aconteceu com o Rodrigo, né? E foi difícil, gente. A verdade é que não tem muita informação, mas como sempre, a jornalista Ana Paula Almeida, que é a pesquisadora aqui do podcast, ela encontrou um processo de execução fiscal contra um homem chamado Rodrigo Cristiano Tibes. Esse processo foi aberto pela União em 2018 no estado do Rio de Janeiro, mas a polícia mesmo nunca conseguiu localizar o Rodrigo. E também fica aquele questionamento, né? Seria esse Rodrigo o mesmo homem condenado pelo assassinato da família Feroldi? A única diferença é na grafia do seu sobrenome, que nesse processo de execução fiscal aparece como T-I-B-E-S e no processo criminal aparece como T-H-I-B-E-S. Tem uma letra aí de diferença no nome Tibes. Lembrando também que o assassino da família Feroldi aparece em documentos processuais como também tendo o nome de Rodrigo Cristiano dos Santos. Então, eu não sei se essa é a mesma pessoa, mas considero estranho um homem potencialmente que está foragido por assassinato, né, um crime hediondo, entrar ali e ter um outro processo em seu nome no estado do Rio de Janeiro e ninguém nunca ir prender ele, né? Então isso me leva a crer que talvez esse não seja o mesmo cara. Ou pelo menos eu espero, seria uma grande decepção descobrir que era o mesmo cara. Mas o que mais me assusta nessa história é que em 23 de julho de 2024, o processo contra Rodrigo sofreu uma movimentação. Vocês estão sentados? Estão preparados? A atividade foi registrada como extinta a punibilidade por prescrição. Juridiquês de novo, o que isso significa? O que você está pensando? Rodrigo não pode mais ser punido pelo crime do qual estava sendo acusado, porque o tempo máximo para punição já passou, e a extinção de punibilidade indica que não há mais possibilidade de aplicar uma pena ao réu. O crime prescreveu. Atualmente, o assassino confesso da família Feroldi tem apenas 46 anos e uma vida inteira de liberdade pela frente. Um futuro que ele tirou de Sandra e das crianças.
pai da família Feroldi, o tio bugio, o Valdir Feroldi. Ele faleceu em março de 2017 aos 67 anos e o seu corpo foi sepultado ao lado da família no cemitério municipal São Francisco de Assis. De uma coisa, Rodrigo e suas comparsas tinham razão. Poupar Valdir, na noite da chacina, o condenou a uma vida vazia e sofrida. Um castigo que foi obrigado a conviver até o seu último dia. A vingança de Rodrigo pela demissão e pela dívida de R$15 não foi, na verdade, a morte, mas o castigo eterno de um inocente. Depois dos assassinatos, Valdir fechou o seu matadouro, fechou o seu açougue, emagreceu 20 quilos e passou a perambular pelos bares da cidade, buscando conforto nos copos de cerveja e nas cartas de baralho. Nós não encontramos nenhuma informação sobre um novo relacionamento, se Valdir chegou a reconstruir a sua vida ao lado de um novo amor nos anos que se seguiram, mas é fato que ele era muito querido em curitibanos. No post da funerária que fala sobre o seu falecimento, amigos e conhecidos lamentam a morte de um verdadeiro mestre churrasqueiro e de uma lenda do município. E esse é o caso da chacina da família Feroldi, uma montanha-russa de emoções e revoltas motivada por algo tão pequeno, gente, tão mesquinho, R$15, uma dívida no valor de um lanche, empregos perdidos e 4 vidas ceifadas brutalmente. O coração aperta com a prisão do único sobrevivente, o familiar inocente, e só depois se alivia ao ver o Valdir solto. É um caso que mostra o poder da investigação bem feita, da colaboração entre policiais e do esforço verdadeiro em se alcançar justiça. Mas tudo isso parece se esvair quando o criminoso, mesmo condenado, foge e simplesmente desaparece. O tempo passa, a prescrição do crime vem. São anos de trabalho, dor, sofrimento, apagados por um prazo na justiça. E então a gente se pergunta, né? Quantas vezes a justiça realmente acontece? Será que justiça sem o condenado na cadeia pode ser chamada de justiça? Ou ainda a justiça que prescreve está sendo justa com quem? Eu quero ouvir de vocês. Comentem no post do caso lá no Instagram, o @cafécomcrime. Amanhã, quinta-feira, como sempre, eu postarei as fotos do caso lá no Instagram. Não são muitas, tá? O caso não foi tão divulgado e por ser mais antigão, a gente teve um pouco de dificuldades em achar imagens, mas as poucas que achamos, tem imagem do Valdir, tem imagem do Rodrigo, a gente vai postar lá no Instagram, no Blue Sky, no Twitter. Somos @cafécomcrime em quase todos os lugares. Segue a gente nas redes sociais, incluindo o Facebook, se você quiser ver as imagens do caso e outros conteúdos extras que postamos por lá. Eu volto daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, com um caso novo pra vocês. E até lá, bora pagar aquele Pix no valor de um lanche, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com desenho de som por Luigi Calistrato, pesquisa e roteiro de Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram os jornais Folha de Londrina e Jornal O Pioneiro, os livros O Vento Sul, de Vânio Coelho, Monitores de Mídia, Como o Jornalismo Catarinense Percebe os Seus Deslizes Éticos, de Rogério Cristofoletti, além do As Histórias do Sargento Pedrão, escrito por Márcio Pedrão. O portal A Semana Online, O Escavador e Jus Brasil, com processo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e portal da Prefeitura de São Cristóvão do Sul.